Combate ao crime organizado. Polícia Militar e Ministério Público fazem operação em Eloy Mendes, no sul de Minas. Trata-se de uma organização criminosa com vínculo com a facção criminosa do primeiro comando da capital, do estado de São Paulo, e que se instalou em Eloy Mendes e ali, para garantir o território de tráfico de drogas, praticou aquele crime de homicídio. Desemprego. Segundo o IBGE, 7.300.000 brasileiros cansaram de buscar uma nova ocupação e desistiram do mercado de trabalho. Passando paralelo a isso aí, você tem um momento do desalento, né? Que são aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho. Economia. Prefeitura de Poços de Caldas cria viveiro para cultivar mudas que serão plantadas em parques e jardins da cidade. O foco é recuperar realmente o paisagismo da cidade, e se não tiver esse subsídio aqui do viveiro, fica um investimento muito alto mesmo. Então a ideia é ter essa economia para o município. E no esporte, Cruzeiro é derrotado pelo Racing em estreia na Libertadores. Vamos focar no próximo jogo e vamos arrebentar, se Deus quiser, e vai dar Cruzeiro com certeza. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quarta-feira começa mostrando uma operação do GAECO em conjunto com a Polícia Militar em Eloy Mendes, no sul de Minas. O trabalho é resultado da investigação do sequestro e assassinato de um jovem de 19 anos que ocorreu no fim do ano passado na cidade. Na época, um vídeo com imagens do crime foi divulgado nas redes sociais e chocou pela frieza e pela brutalidade do assassinato. Um adolescente de 17 anos que estava foragido foi apreendido hoje à tarde. 8 pessoas foram presas durante o cumprimento dos mandados em Eloy Mendes. A operação foi desencadeada em conjunto da Polícia Militar e Ministério Público. Dos 14 mandados de prisão expedidos, 6 pessoas já estavam presas. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. A investigação durou 4 meses e teve início após a execução de Rodrigo Cândido da Silva, de 19 anos, que fazia parte de uma facção. O crime foi em outubro do ano passado. Foi apurado ao longo das investigações que os autores do crime de homicídio se organizaram para cometimento de crimes, especialmente o crime de tráfico de drogas, na comarca de Eloy Mendes. Trata-se de uma organização criminosa com vínculo com a facção criminosa do primeiro comando da capital, do estado de São Paulo, e que se instalou em Eloy Mendes e ali, para garantir o território de tráfico de drogas, praticou aquele crime de homicídio. Kleber Valério Bem-vinda, de 22 anos, um dos suspeitos de participação no homicídio do jovem, foi preso pouco depois do crime. Ainda segundo o Ministério Público, o vídeo da execução, que circulou nas redes sociais, foi uma forma usada pelos criminosos para intimidar a organização rival. O que nós verificamos com esse vídeo é a intimidação. É a intimidação de rivais pela luta, pelo controle dos pontos de venda de drogas, e a intimidação da sociedade como um todo, mostrando a supremacia dessas pessoas, desses criminosos, aquilo que eles são capazes de fazer. Então, é um dos métodos utilizados pelas organizações criminosas, incutir medo nas pessoas, tanto nas pessoas de bem quanto nos seus rivais. 80 policiais militares e 25 viaturas da PM participaram da operação batizada de Algoz, nome que, segundo os promotores do GAECO, foi escolhido pela forma como Rodrigo foi executado. Um helicóptero Pegasus de Belo Horizonte também ajudou nas ações, que resultou na apreensão de 64,5 kg de maconha e 160 pedras de crack. As apreensões aconteceram em Eloy Mendes, Três Corações e Lavras. A Polícia Militar contribui muito com as investigações a partir de que ela municia constantemente as investigações, quer por meio dos boletins de ocorrência, né, dos nossos heads, também o trabalho conjunto de inteligência realizado com o Ministério Público.
A polícia e o GAECO acreditam que com a prisão desses criminosos seja desmantelada parte da célula das facções criminosas que haviam se infiltrado no sul de Minas. A organização ela possui, como nós já pudemos constatar, diversas células em diversos lugares. Nós já realizamos só contra o PCC mais 3 operações no passado recente. Operações Alfa, Scarface e Argos. E agora nós estamos fazendo a Operação Algoz. É natural que existam outras células com outras pessoas em outros lugares. Entretanto, essa célula específica, bem como aquelas outras células que estavam sendo investigadas, elas são desmanteladas com a prisão dos seus membros e principalmente com a prisão dos seus chefes. Segundo as investigações, um integrante dessa quadrilha seria membro do grupo criminoso desde 2014. Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados para a delegacia de Varginha. Em razão dessas investigações do homicídio, que foi a investigação inicial, e do tráfico de drogas, que foi a investigação posterior, foram denunciadas 12 pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas ligados ao PCC. Igualmente foram denunciadas 3 pessoas pela prática do crime de homicídio. Um menor infrator também foi representado à justiça pela prática do crime de homicídio e 3 pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. O menor foi apurado que ele foi um dos participantes ativos do crime de homicídio, que a gente falou relativa à questão da disputa por tráfico de drogas entre as 2 facções criminosas. E o menor também, ele auxiliava os 2 maiores, que eram líderes da organização criminosa, na prática do tráfico de drogas. Ele era responsável por vender, ele era responsável por cobrar dívidas de usuários ou mesmo traficantes que tinham dívidas para com a organização criminosa, inclusive se valendo de ameaças e emprego de arma de fogo. E ele também exercia essa espécie de gerência para poder armazenar drogas em locais estratégicos para a organização criminosa. Um adolescente de 17 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas depois que um carro de boi em que estavam foi atingido por um carro. O acidente foi em Icaraí, de Minas, que fica no norte do estado. Um homem de 42 anos e outra adolescente de 12 anos permanecem internados na unidade básica de saúde do município. Icaraí é uma cidade de quase 12 mil habitantes e fica a cerca de 170 quilômetros daqui de Montes Claros. Justamente por ser um município pequeno, esse acidente aí repercutiu bastante por lá. Segundo a Polícia Militar, no carro de boi estavam um homem de 42 anos e 2 adolescentes, uma de 17 e a irmã dela de apenas 12. Os 3 seguiam pela LMG 652 quando o carro de boi foi atingido na parte de trás por uma picape. As imagens aí mostram a destruição causada pela batida. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas por vários metros. Jussara Veloso da Silva, a adolescente de 17 anos, morreu na hora. Uma viatura do SAMU foi chamada, mas quando chegou ao local, as outras 2 vítimas, a irmã de Jussara e o homem de 42 anos, já tinham sido levados por terceiros para uma unidade básica de saúde do município. Lá, os médicos constataram que o homem teve várias escoriações pelo corpo e uma fratura muito grave na coxa direita. A garota também ficou ferida, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. O motorista do carro recebeu atendimento no local e não precisou ser levado para o hospital. Ainda na rodovia, ele contou para a polícia que foi tudo muito rápido, que no momento da batida, um outro veículo vinha no sentido contrário. Segundo ele, a carroça não tinha placas refletivas e o farol deste outro carro parecia estar muito alto e teria ofuscado a visão dele. Ele não conseguiu frear e acabou atingindo o carro de boi. O motorista não soube dizer também se estava em alta velocidade. E também a Polícia Militar ainda não passou informações para a gente sobre o que aconteceu com os animais que puxavam o carro de boi. Um foco de incêndio em um prédio no centro de Belo Horizonte deixou 13 pessoas feridas e assustou quem passava pelo local. De acordo com os bombeiros, o foco começou no 18º andar, onde funciona uma escola de segurança.
As imagens mostram a fumaça saindo das janelas do 18º andar, onde funciona uma escola de segurança. Muita gente precisou esvaziar o prédio pelas escadas, sem saber o que estava acontecendo. Estou desesperado, tem gente descendo a escada, passando mal. Parte do quarteirão da Avenida Amazonas, quase no cruzamento com Afonso Pena, teve que ser interditada. Feridos estavam sendo atendidos dentro de ambulâncias do SAMU e dos bombeiros. 13 pessoas foram socorridas. Dessas 13, 3 apresentaram algumas queimaduras de primeiro grau, sem mais agravos à saúde, e as demais vítimas se queixaram de terem inalado bastante fumaça. Todas foram conduzidas preventivamente ao hospital para que seja dada toda a assistência. Gente que estava em outros andares também teve que deixar o prédio. A gente primeiro viu a fumaça, falaram que era simulação, pediram para a gente ficar calmo e permanecer na sala. Porém, depois veio o estouro, janela quebrando e aí foi a muvuca, todo mundo descendo correndo. Quem estava na escola de segurança disse que houve uma explosão. A gente escutou uma explosão enorme, aí todo mundo já correu na janela, aí foi até eu que filmei, tava pegando muito fogo, as pessoas pedindo socorro, aí já falaram assim que era pra gente evacuar correndo, todo mundo descendo as escadas rápido, porque foi um momento muito tenso mesmo. Alisson contou que no começo ninguém sabia se era um treinamento. Nós estávamos na aula, estava tendo instrução e não sabíamos o que estava acontecendo. Aí, tipo assim, todo mundo ouvia os barulhos, os estrondos, estava tendo barulho de bomba mesmo, explosão. Tanto que no quarto andar do prédio, o pessoal sentiu o prédio tremendo. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o fogo já havia sido controlado. O Corpo de Bombeiros não teve atuação efetiva na extinção do incêndio, haja visto os próprios funcionários já terem feito essa extinção. Isso porque eles têm os equipamentos, afinal de contas eles trabalham com material de risco. Né? Positivo. Foi constatado que eles têm equipamentos no local, porém está sendo averiguado aí se a regularidade desses equipamentos. Depois de muita tensão, o prédio foi liberado. As pessoas aos poucos entraram no edifício. De acordo com a Defesa Civil, só o 18º andar permanece interditado. Os demais andares vai poder funcionar normalmente. Não houve problema na estrutura do prédio. É importante salientar isso, que não houve problema na estrutura. Foi somente o incêndio deu início na parte do estande da empresa. Você acompanha agora outras notícias de destaque pelo estado nessa quarta-feira. Um lanterneiro de 39 anos colocou fogo na própria casa e matou a filha de 5 anos em Sete Lagoas, na região central do estado. Em seguida, ele colocou fogo no próprio corpo. Augusto César foi socorrido em um helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, mas não resistiu, já que estava com 90% do corpo queimado. A menina morreu no local do incêndio. O motivo do crime seria uma vingança contra a mãe da criança. É que Augusto não aceitava o rompimento, a separação de um casamento de 23 anos. De Sete Lagoas, Vinícius Araújo. Em Carlos Chagas e Nanuque, 2 cidades da região nordeste do estado, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e prisão expedidos pela Justiça. Após 1 ano de investigações, os policiais identificaram 30 pessoas divididas em 4 grupos, entre elas um policial militar. Todas são suspeitas de terem envolvimento com tráfico de drogas, roubo, furto e homicídios. Todas foram levadas para o presídio de Nanuque. A prisão é preventiva. De Governador Valadares, Saulo Bernardo. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a CEMIG realiza um mutirão de inspeções e cortes para identificar e corrigir ligações clandestinas, os famosos gatos. Os principais alvos são os postos de combustíveis. Foi por meio do serviço de inteligência que a companhia suspeitou de possíveis ligações clandestinas nos postos. A ação vai continuar durante a semana. São 2 equipes trabalhando. Segundo a estimativa da CEMIG, o prejuízo anual com as ligações clandestinas chega a quase 300 milhões de reais. De Uberlândia, Wallace Coelho.
Servidores do Instituto da Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, colocaram fim à greve iniciada há 5 dias. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre representantes do governo de Minas e representantes do sindicato. Eles pediam aumento salarial, fim dos atrasos, a contratação de mais servidores por meio de concurso público, isso para tentar diminuir a sobrecarga, entre outras melhorias. A compensação dos dias parados ainda vai ser pauta de negociação entre Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e a direção do IPSENG. Cerca de 40 cafeicultores da região de Boa Esperança, no sul de Minas, esperam há quase 6 meses pela liberação das sacas de café que estão em um galpão da cidade. Em setembro do ano passado, o local foi lacrado depois que o proprietário foi preso por envolvimento com um esquema de roubo e adulteração de veículos. Os cadeados lacrados sinalizam que ninguém pode ter acesso ao galpão. Situação que afetou a vida de cerca de 40 produtores rurais de Boa Esperança, no sul de Minas. Segundo informações dos cafeicultores, no local estão armazenados de 7 a 12 mil sacas de café. Um dos prejudicados é Rodrigo. Ele tem mais de 300 sacas no galpão. Hoje, elas valem em torno de R$130 mil. Sem o produto, ele teve que vender parte da propriedade. Passando o tempo, a gente não está tendo mais para onde correr, entendeu? As contas bateu todas, chegou todas, até onde a gente tinha dinheiro deu para tocar, agora não dá mais, a situação ficou insustentável, a gente não sabe para onde correr mais. Eu, no meu caso, com cheque devolvido, bloqueado da cooperativa, entre outros problemas, tive que vender a terra. Segundo ele, além do prejuízo financeiro, o que tem preocupado é a perda da qualidade do grão. Qualidade e peso, né? Se você põe um café com 60 quilos aqui, a gente vai conseguir tirar com 58, 57 quilos, é muito. Os produtores reclamam que não têm acesso a sacas armazenadas desde setembro do ano passado, quando o dono do galpão foi preso por envolvimento com crimes de roubo e desmanche de carros. Na época, nossa equipe acompanhou a ação da Polícia Civil em Boa Esperança. O dono do galpão é o também produtor rural Maurício Jenner Lara, morador aqui da cidade. Segundo os cafeicultores que têm sacas armazenadas ali dentro, a notícia de que o Maurício estava envolvido com a criminalidade pegou todo mundo de surpresa. Era uma pessoa muito boa, não tem nada o que falar dele. A gente não sabia o que aconteceu, não sabe que tá o café preso, tá parado aí, nós não estamos sabendo por que tá, ninguém dá uma posição pra gente. Com a prisão de Maurício, a Justiça determinou o bloqueio dos bens do produtor rural, entre eles o galpão. Quem também enfrenta dificuldades é Evaldo. O produtor tem 121 sacas no local. O dinheiro seria usado para custear o tratamento médico de um irmão. Tivemos que interromper o tratamento dele por causa do café estar preso aqui. Ele conta que sem a venda do café, teve que abrir mão de alguns bens para quitar dívidas. Os bens que nós podíamos desfazer, que eram os tipo assim, coisas que nós tinha que não era que era lazer da gente, essas coisas que não era de uso da roça lá, fomos vendendo para custear mais o tratamento do meu irmão, para tocar mesmo as terras, que não sobrou, esse que está lá seria praticamente a base para tocar toda a lavoura. Outro prejudicado com a história é o Ivan. Ele tem 20 sacas retidas. Sem dinheiro, o cafeicultor precisou recorrer a empréstimos. Uma dívida no banco, cheque está sem motivo 12. Então a esperança nossa é recuperar o café. Em nota, a defesa de Maurício, dono do galpão, informou que o café tem origem lícita e é de propriedade de terceiros. Disse ainda que o cliente apenas prestava serviços de armazenamento do produto. O documento diz também que o caso está sendo analisado pela Justiça. Se o café tiver irregular lá, não dá para vender mais coisa, a minha fazenda não, sítio, está à venda para qualquer um, é terra boa, lavoura boa, está lá para qualquer um. Põe porque eu vou pagar minha dívida, que eu peguei no banco.
Às vezes parece um lugar comum, parece clichê reclamar da falta de agilidade da justiça. É claro que é compreensível que o galpão tenha sido lacrado porque ele é de propriedade de uma pessoa que está sendo acusada por um crime. Se o juiz mandou lacrar é porque o juiz acatou a denúncia, essa pessoa vai ser certamente, depois de investigada, devidamente, ouvidas defesa e acusação, essa pessoa vai ser condenada ou absolvida. O problema são as pessoas, os outros produtores rurais que nada têm com o caso e que sofrem por isso, por falta de provavelmente de uma inteligência maior no trato com esse assunto específico, né? Dá para ter tratado isso de uma forma diferente? Claro que dá, desde que haja boa vontade e um bom advogado. Parece que nesse caso eles não contaram nem com uma coisa nem com outra. Nós entramos em contato com o juiz Ricardo Acaiaba, responsável por mandar lacrar o galpão, para saber se existe alguma previsão de liberação das sacas de café. Ele está em uma audiência, até agora, no fim da tarde, e não pôde conversar com a nossa produção. Agora, um boletim da Secretaria de Saúde divulgado ontem confirmou que 11 pessoas já vacinadas contraíram a febre amarela em Minas Gerais. Muita gente ficou preocupada. Segundo pesquisadores, a vacina continua sendo a melhor forma de prevenir a doença, já que a eficiência da dose pode chegar a 98%. Com medo da febre amarela, a Tânia vacinou, mas também instalou telas em todas as janelas de casa e não abre mão do repelente. O uso do repelente, que é muito importante, tanto na pele quanto no cabelo, na roupa, principalmente quando a pessoa vai em área de risco, né, em mato, né, em área verde. Então, a pessoa tem que tentar se prevenir. A empresária ficou preocupada quando ouviu que a vacina não era 100% eficaz. Este pesquisador da Fiocruz, maior produtor mundial da vacina, é líder do grupo que desenvolve estudos relacionados à vacina contra a febre amarela. Ele explica que a eficiência da dose pode chegar a 98%. A vacina da febre amarela, ela tem uma eficácia que varia de 85% em crianças a 98% em adultos, indicando, né, que apenas 2% dos indivíduos vacinados, eles não vão apresentar anticorpos protetores. Por isso, ele ressalta a importância da população adotar outras medidas de prevenção. Utilização de repelentes, né, dentro do período adequado para cada repelente. Você deve utilizar roupas, né, que cobrem a maior parte do corpo, evitar a exposição nas horas mais quentes do dia em região de matas, onde há circulação do vírus. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Estado de Saúde, divulgado nesta terça-feira, subiu para 96 o número de mortes confirmadas por febre amarela neste ano em Minas. O número de casos da doença também aumentou, passou para 264 e ainda segundo a Secretaria, 11 deles são de pessoas que já tinham sido vacinadas. Segundo a coordenadora estadual de imunização, esse número já era esperado e os casos estão sendo investigados. A cada 100 pessoas que foram vacinadas, se eu tiver uma eficácia de 95, significa que 5 pessoas podem adoecer. Então isso é esperado. A gente não tem nenhuma vacina com 100% de eficácia. Ela ressalta que, por enquanto, o plano de ação da Secretaria Estadual de Saúde não muda. Até agora, 90% da população está imunizada contra a febre amarela. A nossa intenção é realmente vacinar o máximo de pessoas possíveis, porque a vacina ela é segura, ela é eficaz. Bom, agora nós vamos falar de Poços de Caldas. Para enfeitar os jardins e parques da cidade e ao mesmo tempo economizar, a prefeitura de lá, Poços de Caldas, montou um viveiro. As primeiras mudas já estão sendo plantadas pela cidade e a expectativa é de que neste ano sejam produzidas mais de 100 mil mudas. Vermelhas, amarelas ou roxas. O viveiro municipal de Poços de Caldas é assim bem colorido. São mais de 60 espécies e a produção está a todo vapor. Nós trabalhamos por intermédio de um planejamento ordenado pela Divisão de Parques e Jardins em relação à demanda que o município tem, né, de acordo com os trabalhos que vão ser realizados. Então a nossa produção funciona em cima desse planejamento. O trabalho aqui é equilibrado. As plantas são induzidas a produzir conforme a necessidade. Para que a gente tenha uma facilitação, né, e uma excelência de serviço de acordo com o emoldurário e paisagismo aí do município. Ao todo, 12 funcionários
funcionários públicos que foram remanejados das praças e jardins trabalham no viveiro. Elaine é uma delas. Ela aprendeu a trabalhar com as plantas desde que eram pequenas mudas. Você pega desde o início, né? Você pega desde a hora que chega bruto, aí você faz as mudinhas, aí a hora que você coloca no canteiro, aí você vai vendo no decorrer dos dias, meses, você vai vendo ela desenvolvendo, indo para as ruas, sendo plantadas, então é bem gratificante. O viveiro municipal fica nesta área desativada do Instituto Estadual de Florestas, o IEF. Ele foi criado no ano passado e nos meses de novembro e dezembro foram produzidas quase 19 mil mudas. As primeiras mudas desta produção sustentável foram trazidas aqui para a Avenida João Pinheiro, local onde muitos moradores e turistas se exercitam na ciclovia ou então na pista de caminhada. Essas flores aqui, além de dar um colorido, um charme todo especial, também já estão produzindo novas mudas e logo mais a avenida toda deve estar florida. O intuito é que se torne autossuficiente, né, e consiga auxiliar o município com relação à parte paisagística de maneira geral, para que a gente consiga ter ainda mais excelência da nossa cidade, que é tão maravilhosa, tão bonita e boa de se viver. A expectativa é de que ainda esse ano o viveiro atinja a capacidade máxima e chegue a 113 mil mudas, o que, segundo o responsável pela divisão de parques e jardins, vai gerar uma grande economia. Hoje é um investimento muito alto que se faz nessa área, né? Nessa nova administração o foco é recuperar realmente o paisagismo da cidade, e se não tivesse subsídio aqui do viveiro, fica um investimento muito alto mesmo. Então a ideia é ter essa economia para o município. Além disso, vai aumentar a variedade e cores das flores e plantas que enfeitam os famosos e belos parques e jardins de Poços de Caldas. A meta sempre foi abastecer os jardins, as praças do município, né? Então nessa primeira leva de produção do viveiro, a gente destinou ali para a Avenida João Pinheiro, né, ao longo da pista de caminhada, destinamos também para praças dos macacos, né? E a ideia é isso, com a produção do viveiro, que a gente está resgatando todos os jardins do município, né? Segundo o último levantamento do IBGE, 7 milhões e 300 mil brasileiros vivem hoje uma situação de desalento. São os desempregados que se cansaram de procurar uma nova ocupação porque ouviam apenas nãos como resposta. É muita sola de sapato. Já são 30 meses desde que Raquel perdeu o emprego formal como técnica em segurança do trabalho. Empresas só mandando embora, construção civil, as obras assumirem, né? Então, assim, desde lá tem muita gente desempregada da área de construção civil que eu conheço particularmente. Falta trabalho para 26 milhões de brasileiros. Além dos mais de 12 milhões de desempregados, a pesquisa considerou os 6 milhões e meio de subocupados, pessoas que trabalham menos de 40 horas por semana, mas que gostariam de trabalhar mais. Também estão inseridos os mais de 7 milhões que desistiram de procurar emprego ou que, por algum motivo, precisaram largar o trabalho. Passando paralelo a isso aí, você tem um aumento do desalento, né? Que são aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho. De setembro a dezembro do ano passado, 2 estados tiveram aumento no desemprego comparado ao mesmo período de 2016, Piauí e Rio de Janeiro. Aqui no Rio, a taxa de desocupados é maior do que a taxa nacional, que é de 11,8%. Já a informalidade aumentou em todo o país e isso pode trazer consequências. Nenhum país vai se sustentar em cima de uma plataforma informal, né? Porque isso remete à contribuição com a Previdência, isso remete a impostos. Raquel não quer partir para a informalidade.
Por isso, tenta agora uma vaga como telemarketing. Depois de muitas tentativas, ela acredita que vai conseguir. Tenho esperança, foi bem legal. Bom, e por outro lado, depois de 3 anos de demissões, o mercado moveleiro voltou a crescer no estado. E quem ganha com isso é principalmente Ubá, cidade da Zona da Mata. É um polo do setor. E o bom cenário aumenta a expectativa para a Feira de Móveis de Ubá e região, chama-se FEMUR, que começa hoje. Humberto tem 34 anos e trabalha há 12 no setor moveleiro de Ubá. O inspetor de qualidade viu as indústrias demitirem 3.000 empregados na região entre 2015 e 2017. Ao perceber a chegada da crise, ele decidiu se adaptar às necessidades do mercado. Fez cursos, se especializou e passou de assistente de eletricista a inspetor de qualidade. Em termos de crise, você tem que criar coisas novas, né? Criar, estudar, procurar evoluir. Porque a crise, tem a crise, mas a crise também é passageira, entendeu? João Batista também trabalha no polo moveleiro. Ele viu muitos amigos ficarem desempregados e está mais tranquilo, desde que as indústrias voltaram a contratar. Geralmente o Bahia teve um bom desemprego, mas graças a Deus aqui na Carolina a gente é bem tranquilo nessa parte de desemprego aí. Todo mundo focado, dedicado. Daisy ficou 8 meses desempregada e foi contratada em janeiro como vendedora numa fábrica de móveis em Diamante de Ubá. Casada e mãe de 2 filhos, ela ficou aliviada ao conseguir o emprego. Ainda mais em 2017, que nós vivemos numa crise, né? Eu acho que sim. Começou bem o ano? Graças a Deus, muito bem. O polo moveleiro de Ubá é formado por 300 indústrias de 9 cidades. Ele é o maior de Minas Gerais e movimenta por ano, em média, quase 2 bilhões de reais. Depois de um período de crise, o setor mostra sinais de reação e a expectativa é de retomada do crescimento. No ano de 2017, nós percebemos um início de retomada. Foi um ano que as empresas todas investiram em novas soluções, criatividade, novos produtos. Essa fábrica de móveis infantis produz em média 30.000 peças por mês e gera 250 empregos diretos. A produção é comercializada em todo o Brasil, em outros países sul-americanos, na América Central e na África. A preocupação com o meio ambiente e a sustentabilidade geraram mudanças na linha de produção. O objetivo é reduzir o volume de resíduos. Para conquistar espaço no mercado que volta a crescer, é preciso mais do que contratações e compra de equipamentos. Uma vez por ano, os empresários se reúnem na FEMUR, Feira de Móveis de Ubá e região, para avaliar as tendências do setor no Brasil e em outros países. Neste ano, o evento trouxe como destaque a sustentabilidade. A feira reúne 83 participantes e deve movimentar 250 milhões de reais em 4 dias. As indústrias apresentam os lançamentos e as novas tendências em móveis. São esperados 10.000 lojistas no setor de mobiliário. FEMUR 2018, ela nos está mostrando claramente, digamos assim, o potencial de compra que o Brasil mostra outra vez. É uma feira que está sendo super visitada, passou das nossas expectativas. No primeiro dia, eu acho que tivemos lá quase que 5.000 pessoas dentro daquele pavilhão. Isso é um indicador muito positivo de que o Brasil começa a dar sinais de retomada. Para incentivar as indústrias a diminuírem os impactos ambientais, foi criado o Prêmio Design Sustentável. A mesa e as cadeiras feitas com madeira reaproveitada ficaram com o primeiro lugar. No projeto, ela foi feita para não gerar resíduos, o mínimo possível. E ainda para aproveitar resíduo de outros móveis na sua matéria-prima. Então vai ser usado o resíduo de outros móveis como matéria-prima para esse móvel. Em segundo lugar, ficaram os armários para a cozinha, produzidos com baixo impacto ambiental. A prateleira pode ser removível, sem uso de parafusos ou mais componentes plásticos que realmente num futuro que for descartar esses produtos são poluentes, né? A terceira colocada foi essa poltrona, feita com tubo de aço em vez de resina. A substituição da resina e a fibra de vidro, que o pessoal conhece mais como material de piscina, foi substituído pelo tubo de aço. Os lojistas aproveitaram a oportunidade de bons negócios. Vale a pena, nós temos vindo todo ano, dois anos, né? A gente tem vindo sempre e realmente melhora a nossa venda.
E agora há pouco, uma forte chuva que atingiu todo o sul de Minas praticamente fez estragos em Varginha. Vários moradores enviaram vídeos para nossa produção. Em um deles, que você vê agora, uma imagem impressionante. 2 vidraças de um prédio na Vila Pinto caíram com a força do vento. Em outros vídeos, é possível também ver ruas alagadas no centro da cidade. O ribeirão que passa pelo bairro Santa Maria, ainda em Varginha, transbordou. Segundo o Corpo de Bombeiros, várias árvores caíram, algumas delas em cima de carros. Por causa do temporal, o shopping da cidade está sem energia. As ocorrências ainda estão sendo atendidas pelos militares e também pela Defesa Civil. No caso mais grave registrado até agora, o telhado de uma casa desabou na Avenida Doutor Módena. O tenente do Corpo de Bombeiros, Douglas Rotondo, falou sobre o acidente. O vendaval acabou levantando o telhado da casa de trás e veio a cair em cima dessa casa. Na hora tinha uma moça com o seu bebê de 11 meses que estavam na sala e foram atingidas aí pelos caibros que caíram, né? Foram atendidas aí pela nossa equipe de resgate, foram conduzidas ao Hospital Bom Pastor consciente e orientadas, porém com ferimentos aí na cabeça, né? A casa realmente, agora ela está bem crítica com essa situação, né? Que ela está praticamente sem telhado. Foram vários pontos que atingiu ali, né, que quebrou o telhado, então a gente agora vai fazer contato aí com a Defesa Civil e os órgãos competentes, né, para poder auxiliar essa família, né, que eles estão praticamente desabrigados, né, que todos os cômodos praticamente foram atingidos. Bom, e de acordo com uma das vítimas, essa não é a primeira vez que o telhado dessa casa que você viu aí na reportagem desaba. Na hora do acidente, 7 pessoas estavam lá. Aí começou a chover granizo. Aí o que aconteceu? Aí fez um barulho muito forte, de repente desceu a estrutura. Quando eu abri a janela, eu falei, mãe, desceu uma estrutura que não é da sua casa. De algum lugar partiu essa estrutura. E foi onde a estrutura desceu e fez esse estrago. Você estava na casa e está grávida? Grávida de 6 meses. Um susto grande. Com certeza. Ontem foi dia de estreia na Libertadores, 2 times brasileiros, Cruzeiro e Grêmio, estrearam. E Letícia Reis, que já está aqui comigo, boa noite para você, a propósito. Muito boa noite para você, Luiz. Um abraço para todos de casa. Pois é, ontem teve Cruzeiro. E o Cruzeiro, parece que a estreia do Cruzeiro não foi como o cruzeirense esperava, né? Não foi, até porque estava invicto, né, Luiz? Exatamente. Todo mundo esperava uma grande participação do Cruzeiro. Realmente, a torcida do Cruzeiro queria uma vitória na estreia, mas ontem na Argentina, o Racing partiu para cima, aproveitou as chances e venceu por 4-2. Só que mesmo com esse resultado negativo, os torcedores confiam em uma boa campanha do time celeste. Enfim, chegou o grande dia. Já é um ano aí sem a Libertadores, né? Chegar agora com esse time agora mostra aí que a gente está pronto para ser campeão. Buscar o tri esse ano, né? O Cruzeiro está de volta à Libertadores após 3 anos. E já que o jogo é na Argentina, o jeito foi lotar um bar em Belo Horizonte. O Cruzeiro é assim, de qualquer lugar. O pessoal lotou em peso, tenho certeza que a galera vai torcer muito. E a confiança estava lá em cima. O Cruzeirão ganha hoje fácil, 3-1. Com a bola rolando, um misto de emoções. Reações de desânimo com os gols do Racing. E explosão de alegria com o gol do Cruzeiro. Dá para virar se o Cruzeiro jogar bola. O Cruzeiro eu tô sentindo que tá um time muito nervoso. O Cruzeiro tem que botar a bola no chão e jogar. Eu acho que nós temos time para pelo menos empatar. No segundo tempo, alegria e tristeza continuaram andando lado a lado. Mas o final não foi feliz para os cruzeirenses. Racing 4, Cruzeiro 2. A estreia não foi como o torcedor desejava. O Cruzeiro agora volta a jogar pela Libertadores somente em abril, no Mineirão. Quanto o Vasco, o time brasileiro, acho que tem menos pegada que o time argentino, acho que a gente ganha tranquilo. Quanto o Vasco dá. Vamos focar no próximo jogo e vamos arrebentar, se Deus quiser. E vai dar Cruzeiro com certeza.
E quem também estreou ontem foi o Grêmio. O time gaúcho, atual campeão da Libertadores, empatou com o Defensor do Uruguai em 1-1. E hoje tem mais brasileiros em campo pela principal competição do continente. Às 9h45 da noite, no Rio de Janeiro, o Flamengo recebe o River Plate no estádio Newton Santos. Lembrando que, por causa dos tumultos no ano passado, na final da Sul-Americana, o time carioca foi punido e joga sem torcida. No mesmo horário, o Corinthians estreia fora de casa em Bogotá, na Colômbia, contra o Milionários. Letícia, nós vimos aí na reportagem há uma empolgação ainda da torcida do Cruzeiro, aquilo que você falou, o time estava invicto, havia uma alta expectativa, talvez um banhozinho de humildade que tenha vindo na hora certa, né? Se o time criar casca, a possibilidade dele reagir e melhorar na competição acaba sendo grande. Acredito que sim, Luiz. E a gente tem que falar também que o Cruzeiro perdeu a sua o seu principal jogador, que foi o Fábio, né? O pai dele faleceu. Então isso acabou mexendo um pouquinho com a estrutura dos atletas. Depois a Conmebol também deixou a desejar ali na hora de escalar o Léo e também o Edilson. E aí acabou que o Mano Menezes precisou colocar outras peças para poder entrar em campo. É claro que esse banho de água fria veio na hora certa, no primeiro jogo. No jogo de volta, eu acho que o Cruzeiro não tem perigo nenhum em relação à Libertadores. 4 jogos ainda. Agora, o Atlético não está na Libertadores, mas joga hoje. Joga hoje. O Atlético tem jogo. O Galo teve chances de se classificar para a Libertadores, mas acabou ficando mesmo com a Sul-Americana. Só que hoje o Atlético entra em campo pela Copa do Brasil. A partida será em Santa Catarina e o adversário é o Figueirense. No novo regulamento proposto pela CBF, não existe mais o gol qualificado, aquele que era usado como critério de desempate. Uma outra mudança na regra passa a valer a partir desta etapa na competição. Nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, o Atlético precisou de apenas um jogo para eliminar, com um empate, o Xará do Acre, e de uma goleada para deixar para trás o Botafogo da Paraíba. Na terceira etapa da competição, as regras mudam. Se hoje o confronto será em Florianópolis, depois as equipes terão que se encontrar em Belo Horizonte. Eu prefiro ir de volta, acho que a maioria prefere. Os jogos de ida e volta eles são mais justos porque você dá a condição de ambas as equipes jogarem como mandante. O adversário desta noite, o Figueirense, está invicto no ano. Em 12 jogos, venceu 9. A gente tem que ter atenção, respeitar ao máximo, né, e fazer o que a gente vem fazendo, defendendo bem, se comprometendo defensivamente, e que aí nossa qualidade técnica ali do pessoal, principalmente o pessoal ali da frente, ela aparece e as vitórias ficam mais perto. E se não bastasse o confronto importante pela Copa do Brasil, no domingo o Galo vai enfrentar o arquirrival Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Se eu te falar que tem gente já pensando no jogo do Cruzeiro, não vou estar falando bobagem, mas a gente tem que pensar sempre no próximo. Não vai ter o jogo do Cruzeiro se a gente não passar pelo Figueirense. Tem que pensar jogo a jogo. Na verdade, até vai ter o jogo do Cruzeiro, mesmo se não passar pelo Figueirense. Agora, Letícia, parece que a eliminação da Copa do Brasil não fez muito bem ao Boa Esporte, né? Eles mandaram aí hoje uma barca de jogadores embora. Tem alguma explicação para isso? O que aconteceu lá dentro? É verdade, viu, Luiz? Nesse momento da competição, o time que começa uma temporada, faz contratações e em menos de 2 meses de competição manda 7 jogadores embora, é sinal de que as coisas não estão tão bem quanto parecem. No Boa Esporte, exatamente isso. O time que é dirigido pelos 3 irmãos, os irmãos Moraes, não vive um bom relacionamento. Nós tivemos informações de que o Roberto, o irmão que ficava responsável pela parte do futebol do Boa, já não está mais no clube e que esses 7 jogadores que foram dispensados são jogadores que ele trouxe desde o início da temporada. Ou seja, ele e os atletas arrumaram as malas e foram embora. Os jogadores são os atacantes Jerônimo, Bruno Baio, os volantes Lucas Huck e Sapê, o lateral esquerdo Rodolfo Tito, o zagueiro Vitor Bafana e o goleiro Vitor Rayan. 3 desses jogadores estavam sendo utilizados pelo treinador Sidney Moraes nos últimos jogos e os outros estavam sendo relacionados, mas ficavam no banco de reservas. Nós tivemos informações ainda não confirmado de que tanto o Roberto quanto os atletas estariam indo defender a camisa do Operário do Mato Grosso do Sul. Agora o Boa começa a traçar o perfil do elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 14 de abril e o time de Varginha estreia fora de casa contra o Londrina. Hoje, o Boa anunciou a contratação do meia Machado, de 22 anos. O jogador veio por empréstimo do Grêmio para esta temporada. Com esse reforço, o Boa Esporte agora tem apenas 20 jogadores no elenco. Tomara que as coisas se acertem por lá.
Queria falar da Caldense também. As coisas lá já estão certinhas para o Campeonato Brasileiro? Olha só, hoje a Caldense confirmou, né, que na segunda-feira a gente falou que a Caldense vivia uma crise financeira e hoje ela confirmou a participação na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente até falou de um áudio, né, dos dirigentes falando que o clube precisava lutar para se manter no módulo principal do Mineiro, mas agora parece que está tudo resolvido. Parece que é um investimento muito alto, né, por causa das viagens, e o clube vai precisar aí se organizar para fazer uma campanha regular e quem sabe tentar subir. O grupo da veterana tem também Maringá do Paraná, Madureira do Rio e Linense de São Paulo. A estreia da Caldense será dia 21 ou 22 de abril contra o Maringá. Vamos ampliar o foco agora. Esse ano tem Copa do Mundo, o povo está preocupadíssimo com essa história do Neymar, faz cirurgia, não faz. Verdade. Como é que está a situação dele? Olha só, Luiz, e não é para menos, né? Porque o Neymar é um dos principais jogadores do mundo na atualidade. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, está em Paris para uma avaliação do quadro de Neymar, que sofreu uma lesão no pé direito. A CBF já adiantou que vai acatar o tipo de tratamento que o Paris Saint-Germain decidir. Uma reunião entre os médicos da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain vai definir se Neymar será submetido à cirurgia. Ele sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito na última rodada do campeonato francês. Os exames preliminares revelaram uma fissura no dedo. Agora, o que se discute é o procedimento ideal para a recuperação mais rápida do atacante. Cirurgia, neste caso, para Neymar, significa ficar pelo menos 2 meses longe da bola. Em relação à participação dele na Copa, não haveria risco. O problema é que o Paris Saint-Germain está disputando a Champions League, o campeonato europeu de clubes, e a presença de Neymar na equipe é fundamental. O médico ortopedista Thiago Lazzaretti explica como é feita a cirurgia, que prevê a colocação de um pino no local da fissura. A fratura do quinto metatarso normalmente acontece nesta região, né, em que existe uma inserção de um tendão e quando o pé torce, quando o pé vira, normalmente existe uma avulsão desta região do osso, né, ou uma trinca, por exemplo. Normalmente o tratamento para esses atletas costuma ser cirúrgico, né, com uma fixação com um parafuso, por exemplo, dentro desse osso. O tempo previsto depois do tratamento cirúrgico é em torno de 2 meses de recuperação para consolidar a fratura. Vamos torcer para que o Neymar fique bem. E ainda falando do esporte mundial, a Chapecoense conquistou hoje um dos prêmios mais importantes do esporte mundial, o Prêmio Laureus. A indicação foi por voto popular. A Chapecoense foi a vencedora do melhor momento esportivo de 2017. Um reconhecimento de como o clube se reergueu depois do acidente de avião na Colômbia que matou 71 pessoas. O embaixador do clube e um dos 6 sobreviventes, Jackson Follman, recebeu o troféu. Esse prêmio é para aqueles irmãos que estão lá em cima. Então a saudade ela é muito grande, a saudade ela é eterna. E a gente fica muito emocionado em receber esse prêmio. Antes da gente encerrar o jornal, nós precisamos contar para as pessoas como é que foi o vôlei que nós falamos ontem aqui, que havia estreia. Com certeza, Luiz. E foi lá, o Montes Claros, né, vôlei estreou com vitória. Os donos da casa venceram uma equipe peruana por 3-0. Logo mais, o time do norte de Minas enfrenta o favorito, Sada Cruzeiro. A partida começa às 8h30 da noite no ginásio Tancredo Neves. Esse jogo marca a estreia do Cruzeiro. Lembrando que quem ganhar a competição fica com uma vaga no Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro na Polônia. O sul-americano, me fugiu. Sul-americano, isso. Letícia, boa noite para você, então. Boa noite para você, Luiz, também. Muito obrigado para você que está em casa. O Mais Notícias volta amanhã. Boa noite.